Qual que é o principal problema do pecado? Ok, sendo bem simples, é algo ruim. Ponto final. Mas vamos nos aprofundar nisso. Seja muito bem-vindo ao Cineira Master, onde aqui ficaremos cada vez mais perto de Cristo. Muito prazer, eu sou o Vinícius, e juntos iremos assim nos aprofundar nas Escrituras e conhecer mais e mais a Cristo. Não esqueça de deixar uma curtida, um comentário, e se no final do vídeo você vê que esse vídeo te abençoou e ele é muito útil, por favor, compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas conheçam por que o pecado é algo ruim. E vamos lá, momento opinião Vinícius, tá? Um dos maiores problemas de uma pergunta teológica é a seguinte: eu vou perguntar, o pecado é ruim? Essa pergunta, ela vai desencadear em outras perguntas que vão precisar de respostas também. Por exemplo, o pecado é ruim, mas o pecado é ruim para quem? O que é o pecado? Ele tem solução? São perguntas que nós precisamos responder para entender o porquê que o pecado é ruim. Bom, para a gente começar a responder essa pergunta, a gente vai precisar recorrer à Bíblia e vamos lá para 1 João, no capítulo 3, no verso 4, beleza? Ele vai dizer pra gente, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Beleza, nós vemos que o pecado é iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade nada mais é que você quebrar uma lei divina. Isso é iniquidade. Mas eu vou passar um recado muito importante para quem estiver assistindo esse vídeo, que é: nunca, mas nunca, nunca, nunca confie em um versículo unitário da Bíblia utilizado como interpretação, ok? Só aceite em duas ocasiões. Primeiro, se você souber, ou quem estiver utilizando esse versículo como argumento, souber o contexto do porquê que esse versículo existe. Segundo, se esse versículo unitário estiver acompanhado de versículos anteriores ou posteriores. Por que estamos dizendo isso? Porque utilizar um versículo da Bíblia no meio de milhares de versículos, eu posso acabar distorcendo e utilizando esse versículo como um argumento para apenas provar o meu ponto, abandonando todo o restante do capítulo desse livro ou do propriamente do livro. E às vezes, um versículo sozinho, ele pode distorcer tudo que o próprio autor está falando, porque ele está sendo analisado isoladamente. Por que 1 João ele existe? 1 João foi uma carta escrita para todos aqueles que estavam possivelmente na Ásia Menor ou em Éfeso, e eram novos convertidos. E esses novos convertidos estavam tendo um problema, porque muitas pessoas estavam tentando acabar com o evangelho, distorcer a palavra que eles estavam aprendendo. E o distorcer a palavra, eles acabavam esquecendo do: eu sou um filho de Deus? Eu posso ser considerado um filho de Deus? Deus ele é tão amoroso assim? O gnosticismo naquela época e até hoje, ele busca distorcer cada vez mais o evangelho para que nós nos afastemos dele. E João ele vai trazer isso porque o que nos faz nos afastar do evangelho é o olhar para a minha própria carne. É eu tomar decisões que são minhas mesmo e que apenas vão me satisfazer e não pensar em agradar a Deus. E eu quebrar essas leis que Deus coloca pra gente. Quais são os principais? São os 10 mandamentos. São as leis espirituais que não caíram com a vinda de Cristo. Eu quebrando essas leis espirituais e eu quebrando a vontade de Deus para a minha vida, que é conhecer a Ele, servir a Ele e aceitar o seu sacrifício como forma de me salvar, isso é um pecado, que é o transgredir a lei de Deus, que é o quebrar e desobedecer a lei de Deus. Então, repito, primeiro ensinamento, nunca olhe para um versículo isolado da Bíblia e se alguém te falar um versículo isolado da Bíblia para querer provar algum ponto dele, primeira pergunta que você tem que fazer: beleza, qual o contexto desse versículo e por que esse versículo foi escrito? E aí a pessoa vai precisar olhar os versículos anteriores, posteriores e até o livro inteiro para entender o porquê que existe esse versículo. Se não, distorção da Bíblia facilmente será feita, criação de conceitos, uma separação cada vez maior da igreja irá acontecer. Então, nós entendemos a definição de pecado, que é a quebra das leis de Deus. Isso é o pecado de fato. E eu acabar com isso e buscar me aproximar cada vez mais de Deus vai auxiliar a combater o pecado. Não são todas as leis.
mas é um manual muito interessante de como que nós podemos nos aproximar mais e mais de Deus. Podemos começar essa série tentando entender cada um dos 10 mandamentos que existem. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da escravidão do Egito. Não farás para ti imagem ou escultura. Guardarás o sábado e não tomar o nome de Deus em vão. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar nada do próximo e não dar falso testemunho do seu irmão. Esses 10 itens juntos nos auxiliarão a nos aproximar de Deus. E a quebra de cada um desses itens nos afastam mais e mais de Deus. Nós somos seres humanos que conseguem cumprir essas leis e conseguem cumprir essas regras? Não. Nós quebramos ela diariamente. Ainda bem que Cristo veio. Se não fosse Ele com o seu sacrifício, não conseguiríamos nos salvar, porque obedecendo essas leis, nós seres humanos não conseguimos. Então sim, o pecado ele é ruim. O pecado é ruim para quem? Para nós. Porque a cada vez que pecamos, nos afastamos mais e mais de Deus. E nos afastar de Deus nos faz achar que nós somos superiores, superpotentes, a ponto de resolver nossos próprios problemas e, infelizmente, nos afundamos em nossa própria lama. Os mandamentos, eles existem. São muito bons, são necessários, mas nós não conseguimos cumprir esses mandamentos. E aí que entra João 3:17. Porque o João 3:17 ele vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mais uma vez, não aceite um versículo unitário como um argumento, tá? Aqui, Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos, um fariseu, que teve que se encontrar com Jesus escondido. E Jesus falou: Nicodemos, viver por base da lei é bom, mas não te salva, porque diariamente você descumpre essa lei. Você precisa nascer de novo e entender qual que é o melhor caminho para se salvar. E a gente vai pro... Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, versículo 14. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, mesmo pecando, que nós pecamos todos os dias. Tendo o Filho, crendo nele, não pereceremos. E aí entramos no padrão, no versículo mais famoso, que é o porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos disso, para que o pecado, sendo ruim e acabando com nossas vidas, não nos condene. Porque estando com Cristo, assim estaremos cada vez mais seguros. Seja muito bem-vindo ao Cinema Master, e que a cada dia venhamos a nos afastar do pecado, deixar de transgredir a lei de Deus e nos aproximar mais e mais dele. Deus te abençoe. Tchau.